Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aí nós temos uma questão essencialmente de raciocínio lógico, hein? Uma questão complicada até para mim explicar para vocês, mas vamos lá. Considere verdadeira a afirmação. Se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. E falsa a afirmação, Marcelo é professor universitário e Raquel é advogada. Nessas condições, é necessariamente verdade que e aí nós temos que dizer, né, qual dessas afirmativas nós podemos afirmar com propriedade que é verdadeira, então, certo? A gente já separou aqui as duas propriedades contidas nessas afirmações, né? Primeira aí a gente chamou de P e a segunda de Q. A primeira é que Marcelo é professor e a segunda é que Raquel é advogado. Então a gente vai montar também a nossa tabela verdade, né? Já deixei aqui esquematizado pra gente. E aí nós temos, olha só, verdadeiro e falso, ambas serem verdadeiras, ambas serem falsas e uma ser verdadeira e a outra uma ser falsa e a outra verdadeira. Então, nessa nossa primeira análise aí, nós vamos estar verificando em relação a essa primeira frase, ó. Que é a frase, né, verdadeira, pede pra gente considerar que é verdade. Essa daqui, ó. Se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada, certo? Então nós temos um sim então aí, certo, pessoal? E aí, para isso, o que vai acontecer? Se as duas frases, aliás, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então nós vamos ter uma sentença falsa, né? Olha só, se Marcelo é professor universitário e Raquel não for advogada, seria falso. Beleza. A próxima situação aí. Ambas podem ser verdadeiras, isso daí é verdade, né? Então, se Marcelo for professor, ela de fato vai ser advogada. Se as duas forem falsas, também tá tudo bem, né? Então, ele não é professor, ela também não é advogada, tá tudo bem. E aí, se ele não for professor, ela pode também ser advogada, né? Quando a primeira é falsa, a segunda não tem problema, né? Não participa da análise, vamos dizer assim. Agora nós vamos analisar a nossa segunda sentença, então, que diz para a gente considerar como falsa, certo? E aí diz o seguinte, ó, Marcelo é professor universitário e Raquel tem que ser advogada. Então, quando coloca esse i aqui, significa que as duas frases têm que ser verdadeiras para que essa frase se torne verdadeira. Então, Marcelo tem que ser professor universitário e Raquel tem que ser advogada para as duas frases serem verdades, ou ambas serem falsas, né? Então já estou dando spoiler aí da nossa tabela verdade. Então vamos lá. Se ele for professor e ela não for advogada, fica como falso, né? Da mesma forma que se os dois forem verdadeiros, então vai ser uma verdade, né? Se os dois, nenhum dos dois forem nem verdadeiro e nem falso, então de fato torna-se uma afirmação falsa e também a nossa última também é falsa, certo? Porém, para a gente conseguir chegar na nossa resposta aí, que era a primeira ser verdadeira, né? Então a nossa primeira sentença tinha que ser verdadeira e a nossa segunda sentença pediu para considerar como falsa. Então na primeira situação nós temos essas três possibilidades aqui, ó, certo? Já na segunda situação nós temos essas outras três situações aqui que poderiam ser a nossa resposta, certo? No entanto, percebam que esse V e F aqui, que na segunda sentença atendia o nosso requerimento da questão, né, que tinha que ser falsa e de fato foi falsa, ela aqui na primeira, ó, ela foi a única que não foi considerada. Então nós vamos desconsiderar essa possibilidade aqui. Restando então, para a primeira sentença, três possibilidades, né? E para a segunda sentença nós temos apenas duas possibilidades. E aí, o que a gente tem em comum? Aliás, e aqui também nós vamos considerar esse verdadeiro, né? Pelo mesmo motivo, porque aqui no outro ele não pode atender. Então não tem como as duas serem verdadeiras. Sobra então duas possibilidades para a gente. Ser falso as duas sentenças, ou a primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira. Com isso, pessoal, o que nós podemos concluir aqui com total certeza? Perceba que dentro dessas duas possibilidades que nós temos, ambas diz que a primeira sentença é falsa. Então, se alguma alternativa estiver afirmando que a primeira sentença nossa é falsa, nós vamos marcar essa alternativa. E aí, só para relembrar, a nossa primeira sentença é o que eu chamei de P aqui, e é a que diz que Marcelo é professor universitário. Então, se a gente chegou nas duas possibilidades que diz que essa sentença é falsa, então quer dizer que Marcelo não é professor universitário, certo? E aí, como vocês podem ver, a nossa alternativa correta, então, vai ser a alternativa
Letra A, questão de raciocínio lógico, né? Como eu disse, um pouquinho complexa, até mesmo para explicar, mas eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe o seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.